Em 2020, a pandemia mudou tudo. Mudou a rotina, mudou os planos, mudou os sonhos, mudou histórias. Nos ensinou que o dinheiro não resolve todos os problemas e que a ciência não tem todas as respostas. Deixou evidente que as pessoas são importantes e que o isolamento é a pior das memórias. Mostrou que ricos e pobres são separados pelas riquezas, mas unidos pelas lágrimas, e que um vírus praticamente invisível foi capaz de nos fazer enxergar que somos humanos. Diante de tudo isso, reacende-se a velha curiosidade apocalíptica. Muitos se perguntam: o que vai acontecer? Como isso tudo vai acabar? Será que a humanidade terá um fim? Será que existe esperança? A Bíblia não nos fala sobre quando será o fim, mas nos aponta alguns sinais que tomariam lugar momentos antes da consumação do século. Um desses sinais se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 1 a 4. Que diz o seguinte: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. De fato, a característica que predomina hoje como algo que antecede a volta de Cristo é na sociedade. Ao longo dos séculos, várias pessoas têm se corrompido, problemas políticos, egoísmo, avareza e, de fato, os homens têm se tornado cada vez mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, mais amantes de si mesmos do que do próximo. Contudo, nos dias de hoje, essa característica tem se evidenciado de forma extraordinária. E as pessoas têm se tornado cada vez mais corruptas. E isso tem prejudicado muito nos aspectos da sociedade. Momentos antes de Cristo ser crucificado, seus discípulos estavam se perguntando sobre quando de fato viria o fim, quando Cristo retornaria para resgatá-los. Jesus não deu nenhuma data específica, porém, ele os alertou, dando sinais ou pistas sobre alguns acontecimentos que tomariam lugar momentos antes da volta de Jesus. Entre eles, catástrofes, problemas políticos e até mesmo no mundo religioso. No século passado, ocorreram 2 grandes guerras mundiais, deixando milhares de mortos em todo o mundo. Após o conflito, foi criada a Organização das Nações Unidas, com o objetivo de evitar futuros conflitos internacionais. Porém, isso não aconteceu. O final do século XX assistiu ainda à ameaça de uma guerra nuclear entre os Estados Unidos e a União Soviética, e inúmeros conflitos no Oriente Médio. O século XXI iniciou com o doloroso atentado às Torres Gêmeas em Nova York. Além das guerras, verifica-se um aumento nas catástrofes naturais. Em Mateus 24, Jesus já nos alertou acerca dos terremotos. Em Lucas 21:27, lemos que os homens estariam perplexos por causa dos bramidos dos mares. E de fato, em 2004, esse foi o sentimento que nos tomou após a tsunami na Indonésia. Como se não bastasse, em 2011 o mesmo aconteceu com o Japão, onde milhares de pessoas morreram e centenas de outras ficaram feridas. Além disso, vemos também o aumento da fome no mundo, crianças, famintas, perecendo sem ter o que comer. E sem falar das pandemias, das quais o coronavírus assume nosso foco principal. O coronavírus veio para mudar a vida de muita gente. Jesus também falou acerca de falsos cristos e falsos profetas que surgiriam a fim de enganar a muitos. Ao longo dos séculos, milhares de líderes religiosos têm se levantado, supondo ter a verdade. No entanto, nos dias atuais, somente dentro do cristianismo, percebe-se mais de 40 mil segmentos religiosos. Todos eles dizem utilizar a Bíblia. Todos eles dizem ter a verdade. Para a situação que vivemos seja desafiadora, precisamos nos apegar a Cristo. Em Mateus 24:44 diz: por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá.